Olá, você já parou para pensar por que certas músicas mexem tanto com a gente? Ou o que elas realmente significam para as culturas que as criaram? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo na história fascinante da etnomusicologia, que é exatamente a disciplina que tenta responder essas perguntas. Vem comigo nessa jornada que vai das origens bem curiosas da área até os debates super complexos que a definem hoje em dia. E para a gente não se perder nesse caminho, preparei um roteiro. A gente começa tentando definir o que é, afinal, etnomusicologia. Depois, a gente volta no tempo para entender os primórdios dela na chamada música comparada. Aí a gente avança para a grande revolução que aconteceu depois da Segunda Guerra, explora os debates mais atuais e termina com uma reflexão. Para onde será que esse campo está indo? Então, vamos começar pelo começo, né? O que é etnomusicologia? E olha, a própria dificuldade de cravar uma definição já diz muito sobre a história e as extensões desse campo de estudo. É uma disciplina que está sempre se perguntando quem ela é. A definição mais clássica, lá do início, focava na música de tradição oral. Basicamente, era tudo aquilo que não se encaixava no padrão da música de concerto da Europa. Isso incluía desde músicas de povos sem escrita, passava pelas grandes tradições da Ásia e chegava até no que a gente chama de música folclórica. O ponto central aqui, e isso é bem importante, é que o campo nasceu se definindo por aquilo que ele não era. E olha que curioso, o nome etnomusicologia é super recente. Ele só foi proposto em 1950 por um estudioso holandês chamado Jaap Kunst. Dar esse nome foi um passo simbólico, sabe? Foi como dizer, ok, estamos rompendo com o passado e começando uma nova fase. Uma fase muito mais ligada às ciências sociais, que estavam bombando no pós-guerra. Agora, vamos rebobinar a fita para antes de 1950. Para a gente entender a etnomusicologia de hoje, a gente precisa conhecer a sua mãe, a musicologia comparada. Ela surgiu lá no finzinho do século XIX, numa época de muitas ideias novas e principalmente de novas tecnologias que mudaram tudo. Naquela época, aconteceu uma verdadeira virada de chave na mentalidade. A ideia que dominava era que a música ocidental, com suas escalas e afinações, era o ponto mais alto da evolução musical, quase como uma lei da natureza. Mas aí surgiu uma ideia revolucionária, a de que não existe uma música natural, e sim músicas, no plural. Vários sistemas diferentes, todos inventados, todos profundamente culturais. E essa frase aqui resume essa quebra de paradigma de forma genial. E o mais interessante é que quem disse isso não foi um músico, mas um físico, Alexander J. Ellis. Ele usou a ciência para provar que as escalas musicais pelo mundo não seguiam uma regra universal. Pelo contrário, eram criações humanas, diversas e, como ele mesmo disse, caprichosas. E claro, essa nova forma de pensar só foi possível por causa das novas tecnologias. Com o fonógrafo do Thomas Edison, pela primeira vez dava para gravar o som de verdade, sem depender de alguém transcrevendo de ouvido. E com o sistema de cents do Ellis, dava para medir as notas com precisão matemática. Essas invenções abriram as portas para o trabalho de campo e para uma análise de fato científica da música do mundo todo. Com base nessas gravações, um grupo de pesquisadores conhecido como a Escola de Berlim tentou criar teorias gigantescas para explicar a música toda. O problema? Essas teorias eram super ambiciosas, mas se baseavam em pouquíssimos exemplos e ainda tinham uma visão muito centrada na Europa. Quando essas teorias caíram por terra, não foi um fracasso, foi um aprendizado. Ficou óbvio que o caminho não era aquele e que uma abordagem totalmente nova era necessária. E essa nova abordagem veio com tudo depois da Segunda Guerra Mundial. Esse período foi um ponto de virada tão radical que o campo não foi só reformado, ele foi praticamente reinventado. Foi aí que nasceu a etnomusicologia como a gente a conhece hoje. A mudança fundamental foi essa aqui. O campo deixou de ser sobre colecionar músicas exóticas para ficar comparando e classificando em prateleiras. O foco mudou para a tentativa de entender o papel da música dentro da vida das pessoas. A pergunta deixou de ser como essa música soa e passou a ser o que essa música significa para essa gente. Foi uma virada total para o lado da antropologia. Só que essa mudança gerou uma tensão, uma espécie de grande divisão interna. De um lado, você tinha a galera da musicologia, super focada na análise do som, das notas, da estrutura. Do outro, a turma da antropologia, querendo entender o contexto cultural, o significado.
O grande desafio das décadas seguintes foi justamente como juntar essas duas metades. E foi aí que surgiu uma proposta que virou um clássico, do antropólogo Alan Merriam. Tentando construir uma ponte, ele disse que para estudar a música de verdade, a gente precisa olhar para três coisas: o som em si, ou seja, a análise musical, o comportamento, que é observar o que as pessoas fazem com a música, e os conceitos, que é entender o que as pessoas pensam sobre a música delas. Era um jeito de olhar o fenômeno por inteiro. Enquanto isso, lá no lado mais musicológico, surgiram novas ideias de como fazer pesquisa em campo. A mais famosa talvez seja a bimusicalidade do Mantle Hood. A ideia é simples e poderosa. Para entender uma música de verdade, não adianta só ficar olhando de fora. Você tem que aprender a tocar, a cantar, a performar. Você tem que se tornar fluente naquela linguagem musical, ou seja, se tornar bimusical. Isso levou a pesquisa de campo a um outro nível de profundidade. Dando um salto no tempo, a gente chega na era contemporânea. Depois de se estabelecer, a etnomusicologia entrou numa fase de muita autocrítica, de olhar para dentro e se questionar. Ao mesmo tempo, ela se abriu para novas questões do mundo globalizado. O leque de interesses teóricos simplesmente explodiu. Os etnomusicólogos começaram a usar ferramentas de outras áreas, como a teoria pós-colonial, os estudos de gênero, de raça. O foco se expandiu para muito além da música tradicional. Passaram a estudar música pop, a world music e como a música se envolve nas complexas políticas de identidade do nosso tempo. Essa trajetória fica bem clara aqui. A etnomusicologia começou focada na música do outro, do distante. Depois, passou a se interessar pela música em qualquer cultura. E hoje, a ideia é que o objeto de estudo é potencialmente toda e qualquer música humana. Do funk ao heavy metal, da ópera ao K-pop, tudo virou assunto para a etnomusicologia. E isso tudo nos leva à nossa última parte, onde a etnomusicologia está hoje e para onde ela vai. A resposta parece estar num paradoxo muito interessante, entre o campo estar super bem estabelecido e, ao mesmo tempo, super aberto. E o paradoxo é exatamente este. Hoje, a etnomusicologia tem seus cursos de graduação, pós-graduação, suas associações profissionais, revistas, ou seja, é uma disciplina institucionalizada. Mas, ao mesmo tempo, são os próprios etnomusicólogos que não param de questionar o que o nome significa, quais métodos usar, quais as fronteiras do campo, e essa capacidade de se autocriticar é talvez a maior força da área. Então, talvez o melhor jeito de pensar na etnomusicologia hoje não seja como um campo fechado, mas como um ponto de encontro, sabe? Um aglomerado de disciplinas. Ela está sempre conversando com a antropologia, com a sociologia, com os estudos culturais, com a história. É um espaço de diálogo por natureza. E para fechar, fica essa provocação que meio que resume toda essa jornada que a gente fez. A etnomusicologia nasceu querendo estudar a música dos outros, de culturas diferentes da nossa. Mas talvez, hoje, a sua grande missão seja ainda mais profunda. Seja de encontrar a alteridade, a diferença, a diversidade, a forma como a gente constrói o outro, que existe dentro de qualquer música, inclusive da nossa.